O, a questão de ter conta no exterior realmente não é ilegal. Você pode ter conta no exterior, você pode ter uma offshore no exterior. Só que o que isso significa em termos de tributação? Significa que se você é proprietário de uma offshore no exterior, todo rendimento de uma offshore, uma empresa... Offshore é uma empresa, Thaís. Uma empresa num paraíso fiscal. Uma empresa num paraíso fiscal. Vamos chamar de empresa em paraíso fiscal. Significa que se você é proprietário dessa empresa em paraíso fiscal, todo rendimento, todo lucro que essa empresa gera não é tributado no Brasil, a não ser que você distribua dividendos, ou seja, o lucro seja distribuído para o proprietário aqui no Brasil. E são planejamentos fiscais muito comuns e muito fáceis, né, de ser implementados, são implementados no mundo inteiro. E em relação ao Brasil, a nossa legislação ela é muito frágil na tributação das empresas em paraísos fiscais. Todos os outros países já criaram seus mecanismos para conseguir alcançar esse lucro, né? Os países mais desenvolvidos conseguem alcançar esse lucro que é gerado lá fora, porque, como o Eduardo disse, esse lucro não gera emprego para o Brasil, não gera, não aumenta a economia, não gera crescimento da economia no Brasil. É simplesmente uma forma de você transferir patrimônio para o exterior, tributar no local em que não é tributado ou é pouquíssimo tributado e também planejar a sua sucessão familiar, né? Você faz o seu planejamento sucessório com essas empresinhas lá fora. Primeiro tem uma questão ética, né? Do principal, do responsável pela nossa economia, tem uma empresa lá fora, tem uma questão ética aí que é difícil de superar. Por exemplo, o dólar valorizou imensamente, né, desde que Paulo Guedes assumiu. Essa valorização do dólar fez com que esse patrimônio que ele tivesse lá fora se multiplicasse. Então, fica difícil você... É lógico que ninguém vai sair acusando, você está propositalmente tomando medidas para valorizar o dólar, mas o fato é, esse patrimônio lá fora dele está se multiplicando enquanto o dólar aumenta de valor em comparação com o real. Então, tem uma questão ética aí já difícil. Aí, a questão do conflito de interesses, e foi nesse ponto que eu toquei bastante nas reportagens ontem, ela vem principalmente desse projeto de reforma tributária que está em discussão no Congresso, né, que passou pela Câmara e agora está no Senado, a reforma tributária do imposto de renda. Por quê? Porque aquela primeira versão do projeto de reforma tributária do IR continha vários dispositivos que modernizavam a tributação brasileira em relação à propriedade de empresas em paraísos fiscais. Primeiro, tributação anual do lucro daquela empresa que está lá fora. A gente tributaria aqui o lucro daquela empresa lá fora, você já reduz, né, bastante a eficácia desse planejamento. Segundo, quando uma pessoa física brasileira transferisse esses ativos, né, porque essas pessoas transferem os ativos lá para a empresa no paraíso fiscal a valor de custo, sem pagar imposto nenhum aqui no Brasil. E depois começam a transacionar com esses ativos a valor de mercado lá fora. Então, o Brasil não arrecada nada com a transferência desses ativos lá para essas empresinhas, que são basicamente empresas de papel, né? E aí toda a negociação é feita lá fora, a valor de mercado, e o Brasil abre mão de receita tributária. Assim, é um absurdo. E no momento que a gente precisa de arrecadação e tem gente com capacidade contributiva para pagar mais imposto, porque eles estão pagando quase nada de imposto sobre isso, ou muitas vezes nada. Então, a primeira versão da reforma tributária forçava uma transferência dos ativos para essas empresas em paraísos fiscais a valor de mercado. E eu tributava esse ganho já aqui quando o ativo saía do Brasil. E depois eu tributava esses lucros automaticamente a cada ano. Ou seja, reduzindo bastante a eficácia do planejamento e trazendo a receita tributária para o Brasil. Isso foi só a primeira versão. Na primeira versão teve toda aquela gritaria do mercado, né? Muita gritaria do mercado, e você viu o lobby, assim, muito lobby de quem tinha muito dinheiro e de profissionais liberais também, mas você viu um lobby ali muito forte. Assim, esses pontos, né, eles não foram muito tocados pela imprensa na época, então eles ficaram meio que às escondidas. E aí, quando eles já saíram na segunda versão, porque foi a primeira coisa, né, que o
o Paulo Guedes ele teve umas reações engraçadas, né? Engraçadas não, né? Foi tudo proposital, logo depois daquela a primeira versão, porque ele fala, eita, peraí, entraram aqui nesse projeto alguns dispositivos que foram feitos pelo pessoal da Receita Federal, eu não vi, isso aqui a gente vai negociar, a gente vai tirar. E o fato era, na segunda versão já saiu toda essa tributação justa de lucros e ativos em paraísos fiscais, não voltou desde então, passou na Câmara sem voltar, né, essa tributação, e aí que você começa a enxergar um claro conflito de interesses, assim, porque o Brasil está no momento, e essa discussão sobre reforma tributária é sempre uma discussão se a gente está abrindo mão de arrecadação ou não, se tem espaço para arrecadar mais. E é claro que quando a gente vê empresas em paraísos fiscais e que é tão fácil tributar, a gente está abrindo mão de uma arrecadação tão substancial e de gente que tem capacidade contributiva para pagar. E aí quando você descobre que o próprio ministro da Fazenda está se beneficiando dessas empresas, assim, isso é muito preocupante em termos de conflito de interesses. Em relação ao presidente do Banco Central, o Campos Neto, o que eu vi assim, sempre, desde que ele assumiu o Bacen, é aquela tentativa de flexibilizar a regulação. E em relação à declaração de capitais de brasileiros no exterior, antigamente, antes do governo Bolsonaro, todo mundo que continha ativos com valor superior a 100 mil dólares tinha que declarar para o Banco Central. Aí o Campos Neto entrou e mudou isso, inclusive investimentos em paraísos fiscais. Passou para $1 milhão, $1 milhão de dólares. Ou seja, ele multiplicou por 10. Ele afrouxou bastante o controle das empresas em paraísos fiscais. Então, quando você sabe que ele também tem todo esse histórico de propriedade de empresas em paraísos, é lógico que assim, fica parecendo que tem um grande conflito aí. Os dois já se manifestaram, né, falaram que foram transparentes, agiram de acordo com a legislação brasileira ao declararem para o Banco Central que tinha que ser declarado na época e ao declararem para a Receita o que tinha que ser declarado, mas não é essa a questão. Não é essa questão, porque ser proprietário de empresa em paraíso fiscal não é ilegal, apesar de antiético, especialmente para quem está na administração pública, no cargo que eles estão. E mais ainda, nesse momento que a gente está passando por essa reforma tributária, que a gente precisa arrecadar de quem tem capacidade contributiva para pagar, para a gente conseguir reduzir a tributação de quem não tem, né, e capacidade contributiva. Então, isso fica muito evidente. Eu acho, assim, é lógico que o escândalo foi mundial, mas o Paulo Guedes é um dos únicos 3 ou 4 ministros da Fazenda nessa situação. Os outros, se eu não me engano, são de países africanos. Assim, não é algo comum para o ministro da Fazenda ter empresa offshore em paraíso fiscal. Não é comum. A gente, né, às vezes a gente lê algumas coisas na grande imprensa e fala, não é comum, não é comum. Não é tão comum assim. Ele é um de 3 ou 4 que estão nessa situação de ministros da Fazenda que trabalham para o seu país e têm empresas offshore. Então, eu concordo contigo que é escandaloso e, como você disse, eu acho que durante a semana foi um consórcio, né, de empresas jornalísticas e durante a semana vai sair muita notícia ainda e a gente vai acompanhando.